Emoção que é a oficina de violão, né? O Amadeu, eu vou falar só um pouquinho da oficina, depois, né, a gente vai ter vamos beber um pouquinho da sabedoria aqui do Paulo. Tava brincando com ele, né, que a turminha me perguntando as coisas do violão. Como é que é isso aqui, professor? Essa peça aqui serve pra quê? Calma que Paulo tá chegando, vocês vão perguntar tudo pra ele. E assim, a oficina, eu queria falar brevemente como é que funciona. É assim, toda segunda-feira estamos aqui das 2h30 às 4h30. E assim, o curso é totalmente gratuito e as pessoas precisam trazer apenas, cada um trazer seu próprio violão, né? E assim, a gente já está há algum tempinho, já estamos fazendo a nossa segunda amostra aqui na Casa da Música, no Sarau, né? E assim, o Amadeu fala da alquimia, né, que acontece, e realmente quem participa percebe que tem uma beleza acontecendo ali, né? E essa beleza, eu atribuo ao seguinte, gente. Ninguém que está, assim, todo mundo que vem para a oficina de violão, ninguém está vindo para aprender e ninguém está vindo só para ensinar. Todos estão vindo para compartilhar, né? Porque acho que ninguém é tão sábio que não possa aprender algo e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar, né? E eu acredito muito na coisa do compartilhar. E eu que sou o maior beneficiado, com certeza, que eu posso garantir que quem mais aprende com essa turma sou eu, né? E assim, é muito lindo a gente ver, vocês vão perceber daqui a pouquinho, tem gente assim de várias idades, hoje até não temos nenhuma cabecinha branca, mas já tem cabeça branca também na oficina do violão, tem a turminha mais novinha, e assim, uma coisa que eu acho muito linda, é assim, alguns já chegam com alguma bagagem, já tem uma caminhada, vocês vão ver que já temos grandes talentos aí surgindo, pessoas com muito talento que já estão mostrando no violão, não só no violão, no canto, e outras pessoas que vai ter gente que está há um mês fazendo violão e já está se apresentando aqui para vocês. Isso exige coragem também, gente. Mas a coisa mais linda é a gente perceber, às vezes, o que está fazendo violão há 2 meses está ensinando o que está chegando agora. Isso é que eu acho que é essa alquimia que acontece, que é o compartilhar, né? E como a gente está comemorando, celebrando o meio ambiente, né? Eu acho que o meio ambiente não é uma coisa externa. Nós somos parte do meio ambiente, né? Nossas ações também são parte do meio ambiente. E da mesma forma que a gente tem essa proposta, né, de compartilhar conhecimento, compartilhar dúvidas também, né? Compartilhar questões, compartilhar talentos, né? A gente tem essa experiência aqui miudinha, sem pretensões aqui na Casa da Música, com a nossa oficina. Por que não a gente expandir essa proposta para outras áreas da vida e que a gente possa compartilhar cada vez mais? Eu acho que o mundo está nos chamando para isso, para compartilhar, né? Essa é a nossa proposta, que a gente acredita, e é uma coisa que vem trazendo assim muitas alegrias. A gente percebe como é recebido com carinho aqui na Casa da Música por todos, desde Amadeu, que é assim um parceiraço e uma pessoa que está realmente abraçando essa proposta de agregar, de somar, de trazer, juntar as pessoas para fazerem coisas bonitas no mundo, né? E a equipe toda, Vanice, Jussara, Ramalho, a Jaci com o cafezinho dela, gente, é um carinho imenso que a gente é recebido aqui, né? E vocês, assim, é muita alegria para a gente poder compartilhar isso com vocês. Não vou me alongar mais, daqui a pouco eu começo a chorar, mas eu sou manteiga derretida, choro fácil. Hoje eu prometi assim, não vou chorar dessa vez, vamos ver se eu consigo, né? E assim, a gente tem um grande parceiro também, que é o nosso querido Paulo Roberto, que é um grande luthier, que acima de tudo é uma pessoa que ama o que faz, ama essa magia, né? Porque todo mundo, né, a gente percebe conversando com a turma que está, rapaz, é luthier, como é que é isso, né? Parece, falando do mago, o mago é ele, né? Que sabe construir o violão, gente. Eu acho isso tão lindo, a gente pegar na natureza, inclusive tem um olhar já muito atento para a gente estar preservando o meio ambiente, a gente construir nossos instrumentos musicais sem agredir a natureza, né? Então já existe esse olhar também, né? E você de um ser vivo, que é uma planta, né? Uma árvore, uma madeira, você vai criar um outro ser vivo também, que eu acredito que o violão, todo violão é vivo demais, né? E fazendo a música tocar os corações, né? E esse grande parceiro, esse grande amigo, veio hoje compartilhar um pouquinho desse conhecimento com a gente. Queria chamar aqui nosso querido Paulo Roberto, da TV Fênix.
Bom, diminuindo só um pouquinho os grandes que ele falou, diminui um pouco, é quase verdade. Mas realmente, olha, a nossa profissão, né, a profissão de luthier, o luthier é o fabricante de instrumentos musicais, qualquer tipo de instrumento musical, tá? Muitas dizem assim, mas quem fabrica um tambor também é luthier? Também é luthier. Qualquer fabricante de qualquer instrumento musical, ele é considerado luthier. Essa profissão é muito, muito antiga. Na verdade, eu não vou chamar a profissão, essa função. Essa função é pré-histórica, né? Porque o ser humano, antes de saber falar, ele se comunicava por sons. Ele fabricava tambores, ele se comunicava de alguma forma. Ele usava os tambores para chamar a tribo ou até para espantar a caça, para reunir a caça num certo ponto onde eles pudessem caçar. Então, a função luthier é pré-histórica, é mais antiga antes de ter virado profissão. E ela é puramente artesanal. Hoje em dia nós temos duas formas de construir um instrumento musical. Nós temos a forma artesanal e a forma industrial, graças à Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial a gente perdeu algumas coisas, a gente ganhou muito, a gente ganhou em tecnologia, em melhoria do nível de vida, de qualidade de vida do ser humano. Mas a gente perdeu a sensibilidade, a gente passou a ser especialista e começou a perder os talentos necessários para fazer coisas como um violão. Para construir um violão você tem que saber um pouquinho de marcenaria, um pouquinho de acústica, um pouquinho de engenharia, um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de arte, um pouquinho de pintura, né? E um ser especialista não encaixa nessa profissão. Então, antes de tudo, a gente tem que gostar do que está fazendo, porque o esforço é muito grande, né? E todos os dias a gente tem um desafio. A gente recebe, por exemplo, um instrumento para reformar, e a gente tem que estar atento para de que forma aquele instrumento foi feito, que material foi usado, que tipo de verniz que foi usado. Se você vai restaurar o instrumento, você tem que manter a originalidade dele. Até porque, se a gente mudar o material, a gente muda o som do instrumento. Ah, mas mudando o verniz, muda completamente. Você tirou um verniz original e colocou um novo, melhor, de melhor qualidade, mais durável, mais bonito, mais brilhante, é outro instrumento, é outro som. Então, na restauração, a gente tem que estar atento a essas coisas. Aí a gente tem que ter conhecimento de química também, né? E quem ia para a escola comer merenda não consegue se desenvolver, né? Não estava assistindo física, matemática, química, português, história, geografia. Realmente vai ficar difícil seguir numa profissão como essa, com outras tantas. Como músico também, o músico segue a mesma dificuldade, né? Então, na verdade, o que acontece? O nosso trabalho, ele tem que ter a consciência ecológica, né? A gente tem que ter esse conhecimento. A gente está tratando, como o Fábio disse, com seres vivos, com orgânicos, né? Um instrumento, a madeira foi cortada, mas a madeira continua viva, ela se modifica eternamente. Você faz um violão, 5 anos depois ele tem um som, 10 anos ele tem outro, 20 anos ele tem outro, 100 anos ele tem outro som. E ele tem as doenças da madeira que a gente tem que tratar, ou seja, não para, o cuidado com o instrumento não vai parar nunca, né? Então eu fiz o seguinte, hoje a gente tem muitas coisas aqui para ver, e se eu pudesse eu ficava aqui uns 3 dias conversando com vocês. Mas eu vou encurtar um pouquinho, né? De qualquer forma, qualquer dúvida, qualquer problema, de vez em quando eu estou voltando aqui com o Fábio, e tem o meu ateliê também na Pituba, na Avenida Manuel Dias, é fácil de encontrar, a rua principal da Pituba. Qualquer coisa me ache lá, eu estou na internet, eu tenho um site, vocês vão me achar de algum jeito. O nome da loja é Ateliê Fênix, o Fênix é PHNX, não tem vogais, é PHNX, esse é o Fênix sem vogais, né? Então você botou Fênix no Google, vão aparecer 2 coisas, o meu ateliê e uma banda da Inglaterra que roubou o nome, está usando o PHNX. Roubou porque eu fiz primeiro, eles apareceram de novo, depois. Então colocou Fênix no Google, a gente aparece, tá? A gente tem site, tem Twitter, tem Facebook, essas coisas todas de tecnologia a gente tem também. E qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente, acha a gente, tem telefone, tem tudo na internet para encontrar a gente. Se você colocar no site das lojas, também me encontra, porque a gente tem os links também, tá? Então, hoje eu vou encurtar, vou fazer um bate-papo bem curtinho, mas eu quero mostrar para vocês onde é que está a natureza do meu trabalho. Só um instantinho. Perdão. Foi para ver se eles estavam prestando atenção. Tá bom.
Se desse tempo, a gente montava, porque eu trouxe ele completo aqui. Eu vou passar, sempre que estão me ouvindo, que aí eu não uso o microfone. Eu vou passar para todo mundo manusear. Todas as peças são madeira pura, madeira verdadeira, não é material sintético, tá? Então aqui a gente tem o jacarandá da Bahia e aqui a gente tem o pinho, que é usado no tampo do violão, tá? O jacarandá no fundo, as laterais também são jacarandá. Aqui são as laterais do violão, tá? Vou passar aqui para vocês, que vocês já vão olhando, tá? Então nós temos aqui as laterais já semi-prontas, a gente corta, tira e depois vai dobrando a madeira sem quebrar. É aí que a gente tem que ter o cuidado e o respeito, né? Entender que aqui são fibras como se fossem músculos, a gente vai dando calor e vai dobrando até chegar no ponto que a gente quer, tá? E aqui um braço feito com cedro daqui da Bahia e também com jacarandá e pau-ferro. Aqui na frente, aqui em cima é jacarandá e aqui embaixo é pau-ferro, tá? Essas são peças que eu fiz até mais para mostrar mesmo, porque eu uso várias madeiras daqui. Qual é a intenção da gente, né? Eu não compro de jeito nenhum madeira ilegal, de forma nenhuma, né? Então, por exemplo, essas madeiras que eu tenho aqui, elas foram tiradas há muitos anos atrás daquele assentamento da Ford, no sul da Bahia. Então, uma área imensa foi desmatada, com autorização do IBAMA, do governo e tal, e algumas peças foram vendidas. Naquela época, os luthiers fizeram a festa, né? Que correram para comprar, eu comprei tudo que eu podia comprar, algumas outras pessoas compraram até bem mais do que eu, e eu guardei. E essas madeiras são tratadas, todo dia a gente mexe, vira e tal, tratada naturalmente, seca naturalmente, não usamos nenhum tipo de química, de produto para acelerar nada, tá? E eu faço questão de usar as madeiras daqui, que são uma das melhores do mundo. E a gente aproveita cada pedacinho, né? Na minha oficina eu tenho algumas caixas com um monte de pedacinhos pequenininhos de madeira. Eu guardo tudo, porque a gente usa para fazer os mosaicos, fazer as rosetas, né? Aquele desenho do violão. Cada pedacinho de madeira a gente usa, a gente não desperdiça. O pozinho, duas dessas laterais aí tem um furinho, que é uma doença que deu no jacarandá e a gente não desperdiçou. O pozinho do jacarandá eu faço uma massinha para preencher esse furo. Depois ele é lixado, invernizado e não fica marca nenhuma. Quando fica muito feio, fica um nozinho como se fosse um nó natural da madeira. Ou seja, a gente não desperdiça pedacinho nenhum. A gente aproveita cada pedaço, cada restinho. Às vezes eu vou andando pela rua, vejo um pedacinho assim de madeira, morro de vergonha, olho em volta, pego e levo. Minha esposa reclama: você vai pegar negócio um pedaço de madeira aqui, eu vou usar esse pedacinho, não vou desperdiçar não. Aí carrego o pedacinho de madeira que eu já uso. Se a madeira for muito vagabundinha, eu uso para fazer as formas, para fazer o suporte, para fazer os encaixes, mas eu uso, de alguma maneira vai ter utilidade, tá? Então, na verdade, quando a gente fala assim, ecologia, em proteger o meio ambiente, na verdade, pessoal, a gente está protegendo a gente, né? O objetivo principal é, vamos proteger o lugar onde a gente vive, para que a gente consiga viver mais e melhor, né? E quando a gente não tem esses contatos, né, com as coisas da natureza, então a gente perde um pouco essa sensibilidade. A gente passa, em vez de querer ter uma vida boa, uma vida saudável, alegre, a gente quer ter um celular da moda, quer ter a última geração da TV de plasma, né? A gente passa a perder um pouco os valores. Foi aí que eu disse, com a Revolução Industrial, a gente perdeu um pouco essa sensibilidade. A gente ganhou muito, né? Hoje, antes da Revolução Industrial, o ser humano vivia em torno de 35 anos. A gente hoje consegue chegar aos 100, sem não muito esforço, mas a gente consegue. Ter uma vida equilibrada, a gente chega lá. Pelo menos os 60 a gente consegue, né? Então a gente ganhou isso, mas a gente não podia ter abrido mão dessas coisas que a gente tem, com as profissões como a minha, como a dos músicos, como a dos artistas, dos pintores. Os pintores têm a mesma oportunidade que eu tenho, que utilizam diversos tipos de produtos para fazer as suas telas, né? Os escultores, da mesma forma, diversos tipos de materiais. Aí a madeira é totalmente aproveitada para instrumento musical, totalmente aproveitada. A gente não perde absolutamente nada. Ela, né? Aquele monte de sarrafo, de pedaço de madeira que sobra de construção e tal, as fábricas utilizam fazendo uma massa, né? Eles moem o pozinho, fazem uma massa
e faz um aglomerado de onde eles conseguem construir, e até nem é muito difícil, uns violões como, por exemplo, um que é bem conhecido aqui, o Kashima. Todo mundo conhece, que é um violãozinho baratinho e tal. Ele é feito com pó de madeira industrial. Quer dizer, a madeira que sobra das construções, das coisas que são feitas, a fábrica moe, vira um pozinho, faz uma massinha e faz o violão. Então, o braço, a frente, você vê que o violão, a frente dele é pintado de preto, é uma madeira branca por baixo e pintado. Se a gente examinar bem a madeira, a gente vê que ela não tem veios, não tem os frisos, porque é uma massa, é um pó que foi misturado e foi feita uma massa, né? Então, a gente aproveita tudo, tá? Ah, mas você está agredindo a natureza? De jeito nenhum, eu estou dizendo, a gente aproveita qualquer coisa. Sobrou um caixote, a gente faz um violão. Aproveita qualquer coisa. O lixo, eu estava vendo o filme do Lixo a Luxo, é mesmo, eu fiquei vendo ali um monte de pedacinho que eu podia usar. Tinha muito material ali que dava para usar para fazer. E eu estou falando só de violão. Quando a gente começar a falar de outras coisas, móvel para piano, a estrutura para tambores, aí a gente se perde. Aí realmente a gente não vai desperdiçar nada mesmo, né? Aí vai faltar material. Mas então é isso, tá? Quer dizer, eu queria só mostrar para vocês, dar o contato para vocês, e agora eu queria ouvir as perguntas, né? Quais são as dúvidas dos alunos, o que vocês têm? Aproveita agora, hein? Diga. Alguém quer saber as partes do violão, por exemplo? A gente puxa o assunto, no instante surge a dúvida, né? É a partezinha aqui de cima, né? Essa parte que fica aqui onde passa as cordas. Alguém sabe o nome dessa peça aqui de cima? A parte que costuma ser branca. No meu violão não é branco não, que aqui eu usei madeira para fazer. Não, a mão é aqui. Essa pecinha aqui, que é branca aí no seu violão, é branca. Isso. Não. Não é cavalete lá na frente. Também não. Passou perto. Pestana. Pestana. Quem falou? Pestana, isso. O rastilho é a parte de branca de baixo, que fica ali embaixo, que é o cavalete, né? Mostra aqui o seu violão. Por que pestana? Aí a explicação, eu tenho, a explicação é um pouquinho mais complicada, mas é fácil. Essa parte aqui é o rastilho, tá? Essa parte branca. E aqui é o cavalete, que também é chamado de ponte, porque o americano chama de bridge, chama de ponte, né? Então a gente chama de cavalete. A questão da pestana é o seguinte, né? Esse nome pestana, ele surgiu da forma de se ver o violão, né? A gente enxerga o violão desse jeito, tá? Então, nós temos o corpo do violão, o braço e a mão. Outros povos, como os americanos e algumas culturas europeias, enxergam o violão desse jeito. E aqui tem o corpo, aqui é o pescoço, aqui é a cabeça. E essa pecinha branquinha aqui ficou parecendo uma pestana. Ficou parecendo uma parte do olho. Então é a forma. E a gente aqui mistura, porque a nossa cultura é misturada, né? Então a gente mistura. Isso aqui na Europa é chamado de cravelha, a gente chama de tarraxa, o americano também chama de tarraxa. Então nós temos os nomes misturados, né? O pescoço pra gente é braço, né? Aqui muita gente aqui chama de ponte, mas pela classificação, pela lógica, aqui seria o cavalete mesmo, respeitando, né? Corpo, braço, mão, cravelha e cavalete. Tá? Só que a gente já misturou tudo. Cravelha virou tarraxa, aqui também virou ponte, ali virou pestana, virou bagunça aqui. Isso é bom, nossa cultura é mais rica, né? A gente absorve a cultura dos outros povos, tá? Então é isso, aqui é o que eu estava falando no mosaico, é essa parte aqui, tá? Nos violões industriais, isso aqui é feito, é sintético, muitas vezes é plástico, né? Uma fita plástica. Nos violões artesanais, isso aqui é feito pedacinho por pedacinho. Tem técnica especial para montar isso daqui, tá? Em madeira, pedaço de madeira. Agora que eu digo, a gente aproveita, ó, imagina, um pedacinho desse tamanho de madeira a gente aproveita, a gente não vai perder. E o luthier costuma gostar de usar as cores originais, não gosta de usar a madeira pintada. Então ele vai atrás da madeira vermelhinha, da marronzinha, da azulzinha, da verdinha, ele vai atrás da madeira que tem as cores verdadeiras, que não tem que ser tingido, tá? A indústria já não faz isso, né? A indústria tinge, faz a fita. Aí o objetivo não é a arte, é a produção, né? É o lucro, né? E a gente sobrevive, tá? E às vezes, mas é difícil a carreira de luthier para sobreviver. Eu vivo disso, tá? Eu trabalhei 25 anos com tecnologia de ponta. E hoje encontrei um ex-colega meu que trabalhou comigo.
Ele disse assim, mas você largou o que você fazia antes? Larguei. Por que você não gostava? Adorava. O meu trabalho eu adorava. E eu gosto do que eu faço hoje também. São coisas diferentes, né? Eu trabalhava com tecnologia, hoje eu trabalho com arte. São coisas diferentes, mas as duas são prazerosas. Ah, você às vezes fala mal da Revolução Industrial. Não é falar mal, é que na verdade tem pontos positivos e pontos negativos. Eu não gosto dos negativos, sabe? Eu gosto dos positivos, eu gosto de viver mais, né? Eu gosto de ter carro, eu gosto de ter televisão, mas eu não gosto da gente ter perdido essa sensação. Hoje as escolas levam a gente para a especialização e a gente perde essas oportunidades. Aí você chega em casa e não consegue trocar uma lâmpada, dá um sentimento de inutilidade, né? Eu não quero trocar uma lâmpada, tem que contratar alguém para trocar a lâmpada, que eu não sei, tenho até medo de levar choque. Então isso aí a gente perdeu. Essas coisas em casa a gente fazia. Homem não cozinha, não costura, não... Alguns, né? E quem insiste em aprender faz tudo isso. Alguns se acomodam, tem que ser especializado. Não estudei para isso, não estudei para cozinhar. Não é bem assim, né? Aí se a gente tiver cair numa daquela de náufrago, né? No meio de uma ilha deserta sozinho, aí você vai dizer, vou ter que chamar alguém para cozinhar, vou ter que chamar alguém para pegar o coco na árvore. Mas diga, Fábio. Eu lembrei de uma pergunta que me fazem sempre. E eu ficava, deixa que o Paulo tá chegando aí. Que é o seguinte, a diferença do violão de nylon pro de aço, se pode botar a corda de nylon no de aço e vice-versa, e por que essa diferença? Que tem uma diferença na construção, né? Beleza. Essa pergunta é muito importante, porque realmente, olha, o violão de aço, você pode botar a corda de nylon, mas no violão de nylon você não pode botar a corda de aço, pelo seguinte, a cada cordinha dessas, ela exerce uma pressão grande, não é pequena, em cima do cavalete, em cima do braço, em cima da mão, em cima das tarraxas, né? Então, cada corda dessa, a última corda, a sexta corda mais grossa, ela exerce uma pressão de 5,6 quilos. A mais fininha, em torno de 2,8 quilos. Quer dizer, a gente tem mais de 20 quilos em cima de um cavalete de nylon. A corda de aço, a pressão é maior. Ela puxa muito mais, ela faz muito mais pressão em cima do instrumento. E o metal também, ele expande e contrai mais vezes, mais rapidamente. Então isso causa um estresse no instrumento. Lembra que eu falei, ali são fibras, né? É como se fosse um músculo, né? O braço é como se fosse um braço de gente mesmo, com os músculos. Você está esticando e pressionando esses músculos, isso você vai causando um estresse. E além disso, o tampo tem que ser reforçado para a corda de aço. Para a corda de nylon não precisa. Então é muito comum, para ser num violão de aço, você tem 2 parafusos prendendo o cavalete. Nos violões industriais normalmente vem assim, justamente para travar o cavalete no corpo do violão e evitar que ele seja arrancado pela pressão da corda, tá? Então, como o violão de aço é mais reforçado, você botar a corda de nylon não é tão crítico, né? Apesar de que a gente, quando faz isso, a gente tem que fazer um alinhamento, a gente tem que fazer uma certa manutenção do instrumento. Mas é possível fazer. O contrário, não. Você vai botar a corda de aço no violão de nylon, certamente vai estragar o violão. Pode empenar o braço, pode estragar as tarraxas, pode com certeza soltar o cavalete, é o mais comum. A pessoa bota a corda de aço e solta o cavalete do violão, mas soltou o cavalete. Além disso, outros cuidados que a gente tem que ter. Um violão bem construído, normalmente ele utiliza coisas orgânicas, né? Então a cola é orgânica, e o que é orgânico é a base de água e carbono. Então são produtos orgânicos à base de carbonos diluídos em água. Se você deixar o violão num lugar úmido e principalmente quente, essas colas vão amolecer e o violão estraga. Então a gente tem vários tipos de problemas, a escala que solta, o cavalete que solta, o tampo que descola, tem vários problemas que podem acontecer daí. Então guardar violão, guarde num lugar seco e arejado de preferência, longe de calor e de umidade. Se a gente tiver essa sensibilidade como o Fábio tem, o instrumento é uma coisa viva, trate ele como se fosse uma coisa viva. Não precisa conversar com o violão não, mas trate como se fosse uma coisa viva mesmo, né? Alguns conversam, eu falo assim, muita gente dá risada. A maioria dos músicos dá nome aos instrumentos, né? Então realmente considera um companheiro, né? Considera realmente uma coisa viva mesmo. Mas assim, pense assim, eu estou com uma coisa que é orgânico, tá? Não vou dizer vivo, mas é orgânico. Então eu tenho que ter os cuidados que eu teria para uma coisa que é orgânica, com um bicho ou sei lá, uma peça de couro, alguma coisa feita de alguma coisa de animal. Você tem que ter os mesmos cuidados, longe de umidade,
porque isso vai criar, além do problema da cola, pode criar fungo, pode criar mofo, e estraga também. E quando você usar produtos de limpeza principalmente, né? Eu vou usar um produto para limpar meu violão, para deixar ele bonito. Lembre que ele é orgânico, então você usa um produto orgânico. Em vez de você usar, por exemplo, um produto à base de silicone que é sintético, use um produto à base de ceras naturais, que é muito comum, a gente encontra lustramóveis à base de carnaúba. Então você pode usar esse, tá? Muitas vezes assim, eu posso usar um lustramóveis? Depende, se ele for à base de carnaúba, nenhum problema. E tem outras ceras orgânicas, você pode usar qualquer um. Tem algumas ceras que são feitas à base de aquela cera de abelha, né? Pode usar também, nenhum problema. Fuja um pouco dos sintéticos, né? Porque o sintético acaba reagindo com o verniz, ele mancha o verniz, se a madeira da escala principalmente que não é protegida absorver, pode estragar a madeira. Então fuja das coisas sintéticas, você já vai estar acertando pelo menos 70%, tá? E nada de conservante, né? O produto tem conservante, tem uma química assim assado, você olha na embalagem, isso aqui tem muita coisa escrito, esse aí não é melhor não. Quanto mais simples, melhor, tá? E guarde sempre o instrumento. Posso botar deitado, posso botar em pé, pode botar de qualquer jeito. O instrumento ele não vai estragar pela forma como você guardou. Mas guarde longe de perigos, né? Longe de corredores, longe de passagem de gente. Não bote em cima do armário, porque de repente alguém vai buscar uma roupa e o violão despenca lá de cima, tá? E eu gosto de dar um exemplo. Eu tenho um amigo que é meu cliente e virou amigo. A maioria é assim, começa cliente e vira amigo, né? Ele deixava o violão dele do lado da televisão. Um belo dia o videocassete caiu no meio do violão. Então, ele não percebeu que tinha um perigo ali pro violão dele. Eu consegui consertar o violão, tá? Consegui salvar. Mas o vídeo cravou no violão. Estragou bastante. Então, tá sempre assim, de olho, né? Onde é que eu vou guardar? Posso deixar deitado, posso deixar em pé, posso deixar encostado? Nenhum problema, tá? Agora, salvaguarde o instrumento, o violão, a guitarra, o que for, dos perigos, tá? E principalmente de umidade, que é o pior problema. Você quer perguntar? Não, ela está perguntando, para carregar um instrumento, tem problema carregar pelo braço, pelo lado, o tipo de bolsa que pode ser usado? Não interfere, porque o instrumento, ele, principalmente o violão, ele é levinho. Se você estiver falando assim de um contrabaixo, é um pouco mais complicado, né? O contrabaixo é pesadão, carregar pelo braço não é muito bom, pode forçar um pouco o entroncamento dele. Mas se você pegar de um lado para o outro, levar daqui para ali, não vai causar nenhum dano, tá? E a melhor forma de carregar um instrumento realmente é com bag, é com uma bolsa, né? Que tem, normalmente o pessoal chama de bag, que é o nome inglês, ou de case, que também é o nome inglês. Na verdade é uma bolsa feita para instrumentos. Quanto mais acolchoado, melhor, tá? Se você não tem, as bolsas acolchoadas são um pouco caras. Se não tem condições de comprar uma acolchoada, compre uma normal, uma sem acolchoamento mesmo, que já vai estar protegendo bastante, tá? Principalmente de arranhões e de poeira e de umidade, tá? Não vai proteger de pancada, porque não vai ter nada que absorva, né? O choque, mas já protegeu bastante de várias coisas. O pior realmente é carregar sem nada, né? Sem nenhuma... Eu tenho cliente que às vezes chega na loja carregando dentro de saco plástico, mas é melhor do que nada, né? Melhor que esteja dentro de alguma coisa, é melhor do que carregar na mão, tá? Porque na mão você está passando, esbarrando, esbarra aqui, como aconteceu agora, esbarra aqui do lado, já foi, né? Já arranhou, já fez uma amostra, já começa... Ele estava mais para baixo, por isso que ele tombou. Já começa a estragar o instrumento, tá? Oi? O microfone não estava no case ali. Não estava no case. Mas é isso, tá? Transportar, o ideal é sempre embalado, né? E guardar longe de umidade, longe de sol, né? Longe de coisas que realmente a gente logicamente percebe que pode fazer algum mal mesmo. Mais alguma pergunta? Diga. Não tem problema nenhum não. Isso é mito, né? É mito, né? Botar deitado de frente ou de costas. É óbvio que se você for guardar, deixar ele com as cordas para baixo, não é muito legal, porque a corda pode prender em algum lugar e tal. Mas não vai empenar por causa disso não, tá?
esse problema não vai causar não. Em relação à escala, é um erro muito comum com os meus clientes. O pessoal quer limpar, porque às vezes fica com resto de suor ou até poeira, aí passa aquela palha de aço no capricho, né? Péssimo isso, péssimo. Estraga os trastes, que são essas pecinhas, as marcações, que é metal. Se você está passando a palha de aço, você está estragando, está arranhando, né? E também estraga a escala, que é a parte de madeira, a régua de madeira aqui de cima, né? Isso aqui é a escala, essa pecinha de madeira aqui. Então ela vai arranhar e com o tempo ela vai desgastando, ela perde a proteção, porque quando a gente faz o violão, a gente sempre passa alguma proteção aqui, um selador, algum produto, uma cera. Então ela vai perdendo essa proteção, fica mais suscetível a fungos principalmente, tá? Então não é muito bom passar palha de aço não. Ah, mas está muito sujo, está ruim de tirar, vou dar uma dica. Passe algum tipo de sabão ou detergente neutro com um paninho úmido. E de preferência um pano grosso. Eu gosto o resto de calça velha, eu corto e guardo os pedacinhos, né? Porque é um pano grosso que ao mesmo tempo que ele estiver limpando a escala, ele vai estar dando um polimento nos trastes também, deixando o traste mais bonitinho. Na minha oficina eu tenho esses paninhos para fazer isso. Então quando o meu cliente deixa o instrumento, eu já dou esse polimento. E muitas vezes eu dou o polimento com papel. Eu limpo a escala toda, passo os produtos próprios, né, para a escala, sempre à base de produtos orgânicos. E no final eu passo uma folha de papel, esse papel de impressora normal, papel couché ou qualquer tipo. Porque o papel é uma lixa fina, ele dá um polimento bonito, o traste fica bem bonitinho, bem brilhante, tá? Então é a forma, não passar nada muito abrasivo não. Cera de carro, nada disso, porque a gente cai naquele ponto do produto sintético, né? Então a gente deve usar coisas orgânicas mesmo e alguma coisa para dar um polimentozinho. Temos tempo ainda, Fábio? Eu estou um pouquinho preocupado com o tempo. Melhor a gente encerrar, né? Então tá, pessoal. Mais uma última pergunta, última chance. Eu volto outro dia, viu? Quem tiver pergunta pode guardar que eu volto outro dia. Ok? Obrigado então a todos. Vamos aproveitar a noite.